Fala, povo curioso, eu sou a Vanessa Silva. Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao Planet Curioso. Já peço que se inscreva no canal, deixe seu gostei, ative o sininho para receber as notificações sempre que um vídeo novo for postado, compartilhe os nossos vídeos, e vamos para mais um fato. Provavelmente você já deve ter ouvido falar de Joaquim José da Silva Xavier, ou até mesmo, lido algo a respeito. Mas quem foi José Joaquim? Herói ou lenda? Joaquim José da Silva Xavier nasceu no dia 12 de novembro de 1746, Ritápolis, Minas Gerais, mais conhecido como Tiradentes. A lenda de que Tiradentes lutou pela independência do Brasil e pela implantação da República no Brasil começou a ser propagada ainda no século XIX pelo movimento republicano. Tiradentes, o líder da Inconfidência Mineira, foi elevado ao símbolo do patrono da liberdade do Brasil. Embora não haja notícia de um retrato seu em nenhum lugar, ainda assim tornou-se o símbolo mais poderoso da República. Mas o monumento do mártir da Inconfidência começa a derreter pela falta de provas real, na biografia de José Joaquim da Silva Xavier, do jornalista Lucas Figueiredo. Trata-se da primeira narrativa documentada sobre o Inconfidente. Figueiredo vasculhou fontes raramente consultadas, cartas reais, inventários, manuscritos e processos, além de ter examinado objetos e lugares por onde passou o biografado. O jornalista descobriu que Tiradentes não possuía nenhuma biografia. A lacuna se explica pela dificuldade de não encontrar nenhum fatos antes da Inconfidência Mineira. Foi nessa época que o movimento republicano surgiu com a figura fantasiosa de Tiradentes com barbas e cabelos longos semelhantes ao de Jesus Cristo, explicitado no quadro pintado por Pedro Américo em 1893. Não há qualquer registro histórico sobre como era o rosto de Tiradentes. Mas ao considerar que ele ficou preso, é natural pensar que Joaquim foi morto com as barbas e os cabelos raspados, como é muito comum nas prisões, explicou Álvaro Antunes, historiador e docente do curso de História da Universidade Federal de Ouro Preto. A figura de Tiradentes que chegou até nós, barba e cabelos longos, metido numa bata branca, é uma criação fantasiosa do movimento republicano ocorrido há 100 anos depois da morte do alferes. Carecendo de um herói para sua causa, os republicanos se socorreram com Joaquim, devidamente transformado num arremedo de Jesus, afirmou o biógrafo e jornalista Figueiredo. Lucas complementa também que em relação ao biótipo, o que se sabe de Joaquim é muito pouco ou nada. Era branco, tinha cabelos castanho, olhos azul, 1,80 m de altura, já na faixa dos 33 anos e apenas isso. Antunes salienta que o grupo militar e oligárquico que defendia a República em meados do século XIX, culminando na proclamação da República em 1899, buscava forjar um símbolo voltado mais ao catolicismo para fortalecer o movimento republicano no país cristão. Tiradentes era dentista minerador, empreendedor e militar de baixa patente que criava pontes entre os militares de diferentes patentes. Além disso, os militares e oligárquico não queriam que Jesus fosse os símbolos da República, então resolveram criar esse mito e associá-lo à figura de Jesus Cristo para enaltecer os valores religiosos e cristãos que historicamente fazem parte da sociedade brasileira, explicou o historiador. Os oligárquicos com os militares colocaram o nome de Tiradentes no livro de aço do Panteão da Pátria e da Liberdade, um memorial cívico que homenageia grandes personagens da história do país. A implantação do feriado de 21 de abril, em homenagem ao Tiradentes, partiu do regime militar por meio do Marechal Castelo Branco em 1965. Na mesma oportunidade foi instituído também que Tiradentes é patrono da nação brasileira. Tiradentes ainda é patrono das polícias militares e civis do Brasil. E o que defendia a Conjuração Mineira? A Conjuração Mineira foi um movimento que buscava a independência, em relação a Portugal, das capitanias da região sudeste do Brasil, Minas Gerais, Rio de Janeiro e, para alguns integrantes do movimento, São Paulo. Era preciso ter uma saída para o mar para construir um porto a fim de permitir o comércio, salienta o pesquisador e professor Álvaro Antunes. Ele afirma ainda que por mais que a cúpula do movimento defendesse que esse território independente adotasse o sistema político republicano, não havia uma definição exata de qual conceito de república se tratava, porque era tudo muito nebuloso e extremamente secreto. O movimento se inspirou no ideal republicano, mas nunca definia que república era essa. Existiam, na época, 3 conceitos muito presentes: a república como uma coisa pública pertencente ao povo,
ou seja, onde o povo participa de maneira ativa, e a República dos Principados italianos e francês do período pós-revolução, e o conceito americano, que era o mais forte entre os membros do movimento, explicou o historiador. Além disso, a cúpula de cima do movimento queria o fim da escravidão, mas não queria o povo completamente livre, e não havia consenso da autonomia e independência dos estados brasileiros. Mesmo assim, foi o primeiro movimento na colônia que ousou contestar o governo português. Traçou planos para romper com Lisboa e planejou a instauração do primeiro território independente na América do Sul. Não é pouca coisa. A Conjuração Mineira concebeu uma ideia indefinida que até hoje continua prevalecendo. E são as ideias que movem a história, afirmou o pesquisador Lucas Figueiredo. A conjuração era formada por um grupo eclético: advogados, juízes, comerciantes, fazendeiros, homens de negócios, padres e membros de sociedades secretas e irmandades dos Illuminates. Foi em 1788 que o projeto de autonomia regional foi formalmente debatido em reuniões locais, esclarecem Lilias Schwartz e Heloísa Starling. Várias motivações econômicas e políticas contribuíram para a Conjuração Mineira ser concebida. Uma delas diz respeito à cobrança excessiva de tributos por parte da metrópole lusitana. Durante o período colonial, o Brasil gerava muitos lucros à coroa portuguesa por meio da exploração do ouro mineiro. Além disso, ainda eram cobrados altos impostos da população. Somente o quinto equivalia a cerca de 20% do total de ouro extraído. Para piorar, em 1788, com a extração do ouro em queda, o governo português quis implantar a chamada derrama, um imposto extra para atingir a cota anual de 100 arrobas, que equivale a 1,5 mil quilos, de ouro estipulada para a coroa. Era o estupim que faltava para a eclosão da Conjuração Mineira. Em fevereiro do ano seguinte, a derrama foi suspensa e o delator Joaquim Silvério dos Reis foi o primeiro a denunciar o movimento. Em maio, os acusados, um a um, começaram a ser presos e enviados para o Rio, escreveu o pesquisador Eduardo Bueno na obra Brasil,